É isso mesmo, Mero. Vem com a Suprema de hoje, começando agora. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram da Rádio Cidade para você acompanhar Rádio Cidade JF. Estamos também no YouTube ao vivo da Rádio Cidade. Você pode acompanhar o programa de hoje e mandar a sua dúvida, a sua pergunta. No Vem com a Suprema desta sexta, nossa convidada é a doutora Mariana Gazola, médica do SAMU, do Cisdeste, ex-aluna e também atual docente do curso de Medicina da Suprema. Bom dia, Mariana, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pela sua presença. Para a gente começar o programa hoje, Mariana, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até escolher a medicina e como que foi aí estudar na Suprema. Faz um resumo pra gente. Assim, resumindo mesmo, eu fujo um pouco daquela regra de que, né, todo mundo que faz medicina já pensa um pouco sobre a área da saúde desde pequeno. Eu sempre tive dúvida entre design, marketing, essas questões e a medicina. Gosto muito dessa parte criativa. Mas foi no ensino médio, teve uma imersão que a gente faz, né, na minha cidade, que eu sou de Ubá. Lá a gente faz uma imersão aqui nos cursos para poder ver o que vai escolher. E aí eu fiz uma dessas aqui em Juiz de Fora, onde eu passei um dia como estudante de medicina. Olha. E a primeira vez que eu entrei no anatômico, que eu costurei ali uma peça anatômica, eu falei, é isso que eu quero. Olha só. E aí foi daí que eu decidi e realmente, assim, foi a melhor escolha da minha vida. E como que você optou pela Suprema? Então, eu fiz o Enem, né? E eu queria fazer em Juiz de Fora por questão mesmo de proximidade da minha família lá. E na época não tinha em Ubá, e eu fiquei em dúvida entre os cursos aqui. Eu fiz o Enem, a minha nota eu coloquei no ProUni, que é aquela bolsa do governo que dá, né, no meu caso foi 100%. Então, o governo custeou a minha entrada na Suprema. Legal. E aí eu passei em duas faculdades e escolhi a Suprema, né, principalmente por essa questão assim da fama, né, que ela tinha de uma boa escola médica, com bons profissionais, principalmente lá na minha cidade, muita gente já fez a Suprema. Olha. Então eu tinha mais essa visão. Então, assim, por boatos, porque eu não conhecia ninguém que estudava lá realmente, né, muito próximo de mim, mas pelo que o pessoal ia falando mesmo. Você foi pelo nome, pela fama da Suprema. Fui pela fama. E como que foi o seu acompanhamento aí no curso? Como que foi esse apoio? Então, eu entrei lá, né, assim, uma menina nova, porque eu entrei nova na faculdade, numa cidade nova, sem conhecer muita gente. E assim, eu fui muito bem recebida. Hoje eu falo que a Suprema é minha casa, né, porque a gente constrói uma família lá dentro. Durante a faculdade, né, a gente... essa minha parte mais criativa, né, eu tive a oportunidade também de estar muito envolvida em várias questões dentro mesmo da faculdade. Estudantis, por exemplo, do diretório acadêmico, uma instituição que a gente tem lá também, que é a IFMSA Brasil, uma instituição de estudantes de medicina, que trabalha com ações sociais, intercâmbios, representatividade estudantil. Então, isso tudo me moveu muito ali dentro. A Suprema apoia muito essa parte, né, acadêmica ali, de desenvolver mesmo, fora daquele currículo básico que a gente tem. Então, a gente ia muito além. Isso que me assim, cativou lá mesmo. Eu falo que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito a Suprema, porque eu tive uma oportunidade de crescimento ali dentro. Né? E, com certeza, isso influencia na minha vida atualmente, né, como médica. A gente estava conversando aqui antes do programa começar e a Mariana falou que que você conseguiu até juntar um pouquinho do que você gostava antes com a parte da medicina mesmo. Como que foi? Conta pra gente também sobre isso, porque é bacana, né? A galera que está acompanhando vê que existem também outros paralelos aí com a faculdade, né, Mariana? Quando a gente, acho que a ideia que a gente tem, quando a gente entra na faculdade, né, principalmente medicina, eu vou fazer isso, vou ter aula teórica, vou atender paciente, vou fazer cardiologia, cirurgia, então é uma coisa muito fechada. Né? Mas durante a faculdade a gente tem muita oportunidade. Né? Acho que a única coisa que eu não fiz na faculdade foi a atlética. Mas assim, tirando isso, eu participei de tudo. Liga acadêmica, participei de monitoria. Então, nessas partes mesmo, eu conseguia fazer essa parte do design. Eu fazia logo, eu fazia os panfletos para divulgação. Dentro da IFMSA Brasil também, eu consegui viajar bastante, então isso é muito interessante também, porque a faculdade apoia muito isso. Bacana, né? Fui custeada para vários eventos médicos, congressos, pela faculdade, então dentro dessa área eu consegui me aperfeiçoar nessas questões mesmo do design, da questão mesmo da logística mesmo ali que a gente tem.
E aí eu consegui juntar as duas coisas e hoje em dia, até no meu próprio serviço atual, de vez em quando eu monto algumas coisinhas também. Não deixo isso perder, não. Isso é bom demais. Bom, hoje você atua, né, tanto como docente quanto na linha de frente do SAMU. A gente tem muita gente que trabalha no SAMU, que escuta a gente, acompanha. Como que essas experiências se complementam no seu dia a dia, Mariana? Bom, não era uma coisa que eu esperava, né, estar trabalhando dentro do SAMU. Mas lá no Supremo também a gente tem a Liga e a gente tem o estágio obrigatório, que roda lá no SAMU. E é muito interessante que hoje em dia eu trabalho ao lado de colegas que foram meus preceptores, né? E a gente, outro dia até vi uma foto de 2016, 2015, com 2 colegas que hoje em dia fazem parte, né, da minha equipe ali também. Então, assim, é muito legal esse contato. A experiência que eu pude ter, assim, que me trouxe, né, mas de responsabilidade, sabe? Mesmo porque é muito trabalhoso, a gente sabe que é árduo. Sim. É difícil essa tomada de decisão que a gente tem que ter. E ter esse contato prévio dentro da faculdade me abriu os olhos para poder enxergar uma nova experiência, o que poderia ser além da residência, além de outras questões, né? Então, hoje em dia, né, o SAMU ele é um consórcio, né, intermunicipal. Então, a gente não atende só Juiz de Fora, a gente atende ali mais de 140 cidades. Aqui da região, né? Manhuaçu, Ponte Nova, Carangola, Leopoldina, Lima Duarte. Então, assim, a região inteira. Então, você imagina eu sentada, né, de frente para um computador, com um telefone, atendendo alguém lá de Pocrane. Isso é, né, divisa com o Espírito Santo. Isso aí é incrível, né? A gente atende mais de 2 milhões da população. Então, a minha medicina poder ajudar um pouco que seja tão abrangente, assim, desse jeito. E é um trabalho difícil no sentido de que a gente tem que ter uma tomada de decisão rápida e a gente tem que sempre prezar a questão. A gente tem pouco recurso para muita demanda. Então, o que a gente tem que conciliar ali? E também na parte, né, quando a gente vai para as viaturas, a gente, assim, é muito gostoso. O retorno que a gente tem é muito imediato. Eu falo que o pré-hospitalar, ele proporciona a gente ter esse contato ali, o primeiro acionamento, o primeiro socorro ali daquela pessoa, né? E aquilo ali que vai definir o futuro dela. Porque se o primeiro socorro não for bem empregado, isso, né, compromete todo o desenvolver daquela doença. Já começa, às vezes, dentro da casa da própria pessoa, né? Que sofreu um acidente, alguma coisa do tipo, né, Mariana? Você falou algumas questões, como essa tomada de decisão muito rápida, lidar com um recurso que geralmente é pouco. Você acha que esses são os principais desafios, assim, da sua rotina, do seu trabalho? Existem outras questões também que te desafiam nessa função? Eu acho que sempre acho que a parte mais difícil é você mesmo decidir o recurso. Se você, aquela pessoa, ela precisa de um recurso agora e quando você não tem o recurso e a pessoa precisa. Sim. Isso acho que para mim, assim, é muito ruim. Essa parte, esse lado da medicina, quando a gente não consegue oferecer o que a pessoa precisa, a gente não consegue, né, ofertar. Até mesmo quando a gente está dentro da viatura, né? É óbvio que é maravilhoso quando a gente consegue desengasgar um neném, às vezes pelo telefone mesmo, orientando alguém. Ou a gente dentro da viatura, ajudando alguém, aquele abraço do familiar, né, agradecendo pelo parente dele estar vivo, chegar vivo no hospital. Mas a parte difícil é lidar com, né, as questões que fogem do que a gente propõe. Em todas as profissões, né? Tem o ônus e o bônus, a gente tem que se virar aí no dia a dia para resolver tudo, né? Agora, falando de você como uma professora da Suprema, você foi aluna, agora é professora, né? Isso é muito importante, isso é muito realizador, eu acho, né? Voltar na faculdade, fazendo parte desse corpo docente. Como que é para você essa sensação, poder transmitir o que você aprendeu para alunos que vão trilhar, assim, os mesmos caminhos que você? Eu acho que é muito gratificante, porque a impressão que eu tenho é que eu posso ser um pouquinho daquilo que as pessoas que eu me inspirei durante a faculdade foram para mim. E isso assim, eu tenho pessoas que eu levo até hoje, né, na minha vida, que realmente me moldaram para ser o que eu sou atualmente como médica, como pessoa, enfim. Então, a minha ideia, né, que eu tenho lá dentro da Suprema é que os alunos eles possam, né, pelo menos levar um pouco do que do meu conhecimento, um pouco da minha experiência também para a vida deles, né? Tanto acadêmica quanto também uma vida, né? A gente sabe que a gente tem questões pessoais que também a gente carrega junto. Isso
varia muito. E aí a questão de humanização, a questão do cuidado com o outro, de saber ouvir, isso foi uma coisa que eu aprendi muito lá na Suprema, que a gente tem muito esse contato desde o início com o paciente. Uhum. Então, a gente consegue desenvolver isso muito, e eu tento repassar isso também para eles. Então, a sensação de poder ser um pouco do que alguém foi para mim, isso não tem palavras. Verdade. Falando da sua parte aí, ela é professora, mas vou colocar também no jogo aqui na roda, que a gente sempre, nos outros programas, né, os professores, os doutores, enfim, eles falaram justamente sobre essa parte da humanização, da prática que a Suprema faz desde o primeiro período, né, dos cursos. Isso tudo é verdade, Mariana? Como aluna, ex-aluna, posso falar que sim. Se eu não me engano, no primeiro período a gente já tem um contato ali um pouco mais tímido ali com o paciente, uma coisa mais intermediada, mas no segundo período a gente já tem um contato real, né? Diferente, igual eu falei, eu já rodei várias faculdades por essas questões que eu tinha acadêmicas, e assim, eu posso afirmar de verdade que a gente tem uma inserção muito precoce, de uma forma boa, né? Sim. Com esse contato com o paciente, porque a disciplina que eu dou chama Programa Integrador, que é uma disciplina que ela é um programa, ela vai de vários períodos. Então, desde o início, os nossos alunos eles estão dentro da unidade de saúde, contato com o paciente, com a equipe de saúde, entendendo como que é essa questão interdisciplinar, né? Essa questão com cuidado do paciente. Então, assim, desde ali a gente já está desembolando com os pacientes. Muito bom. Você acha que esse é o principal diferencial da Suprema? Tem outros diferenciais? Esse é um dos, com certeza. E outro, acho que é a estrutura. Lá é a estrutura acadêmica mesmo, né? Tanto dos profissionais que fazem parte, quanto também da questão física, né? De tecnologias. A gente tem um laboratório de habilidades, assim, o manequim que tem lá, ele até muda de cor, ele simula um suor, é incrível. Né? A gente consegue fazer várias simulações, a gente chama de realísticas, né? Para onde o aluno ele consegue treinar antes, né, na prática, ali, antes de realmente ir para um cenário, para um campo, Sim. dentro de uma UPA, dentro do SAMU, né, como um todo. Então, assim, acho que o diferencial da Suprema é realmente essa humanização voltada para esse ensino, pensado mesmo na tecnologia, de como que isso auxilia mesmo os alunos. Perfeito. Agora, qual conselho, Mariana, você daria para quem está acompanhando a gente, ouvindo a gente, que sonha em seguir essa área médica, essa carreira, né, da área da saúde, que não só a medicina tem na Suprema, mas outros cursos também, e aí está prestes a escolher uma faculdade e está meio perdido. Qual que é o seu conselho para essa pessoa? Assim, eu acho que se você realmente quer isso, né, faça. Mesmo que seja difícil, mesmo que demore, é um desejo seu, faça. Porque, para quem gosta, é maravilhoso você poder viver né, o que você ama fazer. Então, assim, não desista. É difícil, vai ser difícil durante a faculdade, vai ser difícil depois, não é fácil mesmo você lidar com vários assuntos. Acho que, né, que para a maioria das pessoas é ruim, né? Questão de mortes, questões de doenças, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Então, acho que a gente tem, assim, quem gosta mesmo, tá? Quem gosta tem que continuar. Isso é verdade. Parece que a pessoa tem gente que já nasce, né, com essa vontade, com esse dom, né, da área da saúde. Para a gente encerrar, Mariana, o que mais te orgulha em ser uma profissional formada pela Suprema? E hoje podendo fazer parte, né, da faculdade. Sim. Eu acho que essa sensação de família. Eu acho que por onde a gente vai, onde eu passo, eu fiz Suprema, todo mundo me acolhe. Já é como se fosse um bônus ali a mais, né? Eu tenho essa sensação, assim, acho que o maior orgulho mesmo é poder fazer parte dessa história que é a família Suprema, né? Acho que a gente brinca muito que onde a gente vai tem gente da Suprema e a gente sai, a gente convive, igual eu falei, eu tenho esses professores que até hoje eu também faço parte da vida deles, então acho que o meu maior orgulho é esse, poder estar também fazendo parte agora na vida de outras pessoas também. Transmitindo e fazendo os mesmos caminhos, né? Que os professores fizeram e agora fazendo também. Bom demais, Mariana. A gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença. A gente bateu um papo com a Mariana Gazzola, que é médica do SAMU e ex-aluna e atual professora do curso de Medicina da Suprema. O Vem com a Suprema volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã. Para você que quer saber mais sobre a Suprema, conhecer os cursos, segue nas redes sociais, @EuSouSuprema e também no site suprema.edu.br.
Daqui a pouco a gente volta para encerrar o Acorda.